Vamos lá. Renato, queria que você falasse então um pouquinho de você, nesse primeiro momento. Conhecer não só a profissional, né, que tem todo um currículo aí que você vai falar dele também para nós, mas falar da pessoa, Renato. Né? Como é que você começou, se você, onde você nasceu, dá mais ou menos faz uma síntese daquilo que você acha legal que as pessoas saibam da sua vida e de você. Bem, boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui com você, Léo. Você fez parte assim de um período assim da minha descoberta espiritual, né? Então assim, então teve uma grande participação nisso. Então assim, muito importante estar aqui. E assim, é a primeira vez que vou estar falando tipo até da minha trajetória pessoal, assim, né? Então sempre estou falando de uma forma mais técnica. E agora eu vou estar falando um pouquinho assim, tipo, da minha trajetória, como eu encontrei a espiritualidade, né? Como eu entrei na questão aí dos psicodélicos, dos enteógenos. Hoje eu sou farmacêutica, sou pós-graduada em homeopatia, em cosmetologia, estou finalizando um curso de pós-graduação em gestão e indústria farmacêutica, em pós-graduação também em cannabis medicinal. Faço hoje a parte de assessoria, então, para associações que estão montando a parte de cultivo, a parte de produção, também assessoria para médicos e profissionais da saúde que estão atendendo, né, e até o monitoramento de pacientes que estão fazendo uso da cannabis, e também assessoria laudo técnico para aqueles que estão entrando com pedido para habeas corpus ou aqueles que estão com problemas judiciais por conta de cultivo, né? Então, assim, eles acabam tendo grandes problemas porque existe bastante equívoco em relação à quantidade que foi apreendida, né, por conta do cultivo. Então, eu faço também esse tipo de laudo. Eu sou proprietária da Ortofarma, farmácia de manipulação. Sou também membro da Comissão de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do CRF de São Paulo. Fui membro da diretoria e fundadora da SBEC, da Cultive. Hoje estou no Instituto Anandamida, que é um instituto onde nós damos curso para médicos e profissionais da saúde, então a parte toda de treinamento para profissionais que querem começar a prescrever e entrar nessa parte de terapia canábica e psicodélica. E sou também diretora científica do Instituto Jurema, então, o instituto que eu estou representando aqui hoje, que é um instituto de ensino e pesquisa das terapias ancestrais. Então, nós estudamos um pouquinho dessas terapias maravilhosas que os nossos ancestrais já utilizavam há milhares de anos. Como patrono do Instituto Jurema, nós temos assim, a honra de ter o professor Carlini. Então, ele é o pai da cannabis aqui no Brasil. E não só da cannabis, um grande estudioso de toda a fitoterapia e dos psicotrópicos em geral. Então, uma pessoa assim, bem importante em toda essa trajetória. E como que eu cheguei até aqui, né? Tipo, então, em todo esse movimento canábico, eu vou falar assim, um pouquinho da minha história. Vim assim, do interior, né? Então, sou nascida em Sorocaba, mas criada em Itapetininga, no interior de São Paulo. Meu pai é de Itapetininga. Sério? Olha, Minha sempre família, encontro Itapetiningano para tudo quanto é lado. tem a família Albuquerque de Ai, Itapetininga. que legal, Foram um que legal. dos mais antigos. Sim. Cresci lá em Itapetininga, apesar de eu ter nascido em Sorocaba, só nasci lá mesmo. E fui crescer lá em Itapetininga. E, assim, nunca tive nenhuma ligação muito com espiritualidade, com nada disso. Meu pai é ateu, psiquiatra e ateu, não acredito em absolutamente nada. Minha mãe é católica, mas nunca nem vi na igreja, nunca fui na igreja com a minha mãe. Tive batizado, primeira comunhão, mas nunca fui assim em igreja, nada disso. Tenho assim lembranças da minha avó que me levava em alguns. Ela fazia tipo umas cirurgias espirituais, algumas coisas assim, me levava de vez em quando criança. E minha outra avó que me levava para umas benzedeiras de vez em quando. Então, a minha única A lembrança assim de vozinha é legal, hein? espiritualidade. Então, tipo, é a minha única assim, lembrança assim, que eu tenho, mas nunca frequentei nenhum centro, ninguém da minha família nunca foi de frequentar nenhum tipo de centro, nem nada disso. E como, né, eu morava no interior, diversão de interior é álcool, né? Então, assim, acabei tipo, entrando nessa diversão de interior assim cedo, com uns 12, 13 anos, já estava
né, consumindo, assim, de forma esporádica, mas já estava, né? E com 17 anos, eu entrei na faculdade. Eu fiz 17 anos, já entrei na faculdade e fui morar em Campinas, fazer farmácia lá na PUC de Campinas. E ali eu fui morar sozinha e ali me abriu um universo de várias, né, coisas para eu poder experimentar. Era bastante curiosa, sempre tive vontade de curiosidade de experimentar. Hoje eu vejo como uma busca, né, desde cedo, assim, então sempre buscando novas experiências, novos conhecimentos enfim. E ali com 17 anos, em 1998, mais ou menos, eu conheci os cogumelos. Então foi a primeira substância psicodélica, assim, que eu conheci. Nem sabia o que era psicodélico, não Qual que sabia você muita experimentou? coisa. Estrofaracubensis? Então, na verdade, acredito que sim, né? Tem assim, no esterco, o Paneolus também, ele acaba sendo bastante encontrado. Então, na Psilocybe época, não também. sei Pode dar exatamente qual volta que pro é. Zebu. Exatamente. Então, Muito assim, bom. então nós eu morava em Campinas, então nós fomos num campo perto da Unicamp e lá esperamos chover, fazer sol. Fomos lá no esterco mesmo e pegamos 2 sacolas bem cheias de cogumelo, assim, tipo, eles bem no ponto certinho, assim, né, de Delícia. produção máxima de psilocibina. E não tínhamos conhecimento, porque na época não tinha internet, ninguém fala a respeito, ninguém nada. E nós Os fizemos caboclos um... conhecem. Os caboclos tudo Oi? conhecem. Os caboclos tudo conhecem. É, só pelos caboclos mesmo. O pessoal da E roça tudo aí, conhece. sim, e aí nós fizemos, né, eu e um grupo de amigos da faculdade fizemos, tomamos um copo de chá bem concentrado, um copo de requeijão, e tinha sobrado muito, a gente achou, vamos beber, e a gente bateu ainda com vinho e leite condensado e tomamos aquilo, sem saber direito o que a gente estava tomando, e foi, assim, uma experiência, assim, tipo, meio assustadora, porque é muito Imagino. complicado quando a pessoa vai para uma experiência psicodélica sem estar preparada para aquela experiência, né? Então, assim, a Sem dúvida. informação é fundamental, a pessoa tem informação Eu do que ela está indo preparo. fazer, o que ela está buscando com aquilo, porque se ela chega naquilo de paraquedas, aquilo é tão Exatamente. intenso e às vezes nós não estamos preparados. E eu não estava nem um pouco preparada para aquela experiência. Então, quando eu utilizei, me abriu assim as portas da percepção. Eu era uma pessoa bem aterrada assim mesmo. Nunca nem tinha pensado em espiritualidade, em nada disso. E de repente eu comecei a sentir as coisas, comecei a perceber as coisas e eu comecei a achar que eu estava ficando louca. Falei assim, nossa, gente, eu surtei com esse negócio, e como que isso, e, tipo... E é muito complicado, porque nós não somos criados para a gente perceber que existe algo além daquilo que nossos olhos veem, que nossas mãos podem sentir. Então, quando eu comecei a sentir aquelas coisas, eu pensava no negócio e acontecia, e, nossa, Pirei. hoje tem coisa estranha na minha vida. Eu achei que eu estava ficando meio louca, assim, né? Que eu tinha surtado, Mas e eu não estava. consegui... Sim, sim, estava surtada. Você estava meio louco para chegar nele, você precisou desse estágio, né? Exatamente, exatamente. Para me abrir, me destampar mesmo, né? Porque é uma outra realidade. A gente precisa ir às portas da percepção que se abrem mesmo. E a gente começa a perceber que existe uma outra realidade fora aquela que a gente aprende na escola, que a gente está acostumado a ver. E que eu, como não tinha nenhuma formação espiritual, aquilo para mim foi um choque. E eu tinha até meio receio de falar para as pessoas que aquilo estava acontecendo. E eu falo, nossa, todo mundo vai achar que eu estou louca, o que está acontecendo? E aí uma amiga que tomou comigo, que tinha experiência um pouco mais, né, me deu livros para eu ler. E foi muito legal, porque o primeiro livro que ela me deu já foi As Portas da Percepção, de Aldous Huxley. Então ali eu já comecei a compreender que Vera, eu não estava ficando louca, que isso poderia acontecer, que tipo, né... Então que não era algo assim tão anormal como eu estava achando que estava acontecendo comigo. E ali eu comecei a buscar, comecei a ler. Aí eu li Alimento dos Deuses, Uma Estranha Realidade. Fui lendo Maquena, também uns livros Maquena. de espírito. Sim, fui lendo tipo, vários livros assim que foram eles meus professores assim para eu poder compreender aquilo que estava acontecendo comigo. Eu fiquei durante uns 3 meses assim nesse processo, achando que eu estava surtada, que eu estava louca e que, né, de repente eu não precisava até me internar, porque
Eu era uma pessoa assim, até que usava até bastante preto, e de repente eu virei super colorida, e as cores, e um monte de coisa mudou em mim. E foi uma mudança muito rápida, assim, né? Renato, E, enfim. você Oi? já ouviu falar do coma iniciático? É isso. Não. Duas coisas a gente poderia falar, do coma iniciático ou de um arrebatamento místico. Agora, quando a gente para... É muito louco mesmo o cogumelo, porque você já parou para pensar que é o cogumelo? Esses Tropharacubensis, né? Psilocíbio mexicano já é outro processo, mas vai lá o zebu e tem que ser o zebu, tem que ser o zebu, porque ele tem substâncias no corpo diferente do da fêmea, então é o zebu. Ele vai lá e começa a comer um monte de ervas medicinais, tudo que ele vai vendo na frente, ele vai comendo, vai comendo. Aí fica naquele biodigestor dele, natural, né? Aí ele faz aquela torta bonita, né? Dá aquele cagão bonito, aquela torta bonita, e aí é chuva e sol. É muito doido. Aí você vai lá Sim. depois de manhãzinha, você vai ver aqueles douradinhos já subindo ali, né? Aquela maravilha, né? Eu acho fantástico. E só para te, não sei se você tem essa informação, Terence McKenna, McKenna foi um dos que fez o Alucinações Reais, e também fez o Alimento dos livro Deuses, né? Alimento Foi o dos primeiro livro Deuses, o segundo livro que eu li foi o dele, Alimento dos dos Deuses. cogumelos. Aí, Você está ligado que esse cara ele conseguiu fazer reprodução do Stropharia cubensis em estufa. Ele conseguiu, ele fez isso. Ele comprou uma terra muito grande no Havaí e montou um grande de um laboratório de enteógenos. Não só de cogumelo, mas ele também plantou o jagube que rainha. legal, não sabia. Então, vou te dar agora uma outra informação. Daí ele morreu, você sabe que ele morreu, né? Faz uns 4 ou 5 anos atrás. Mais, acho que mais tempo. Mas o irmão Ele... dele tá vivo, né? Mas não tem filho. Mas daí ele arrendou, a família dele arrendou aquela terra onde ele plantou o jagube rainha para o Santo Daime. Olha, que Então, legal. então, olha só, hoje lá no Havaí, muitas pessoas ainda tomam Daime, porque o Havaí é o que fornece Santo Daime para todos os Estados Unidos. Todos. Os Estados Unidos inteiro vem dali, vem dos feitios lá do Havaí. E provavelmente muito desses cipós que estão indo, que estão sendo feitos e indo para as pessoas consagrarem, são oriundos do Jagube e da rainha que o Terence McKenna Que plantou. legal. Nossa, Muito quero até doido. tomar lá. Vai ser bem São especial. fortíssimos, são fortíssimos. Tem uma quantidade, você sabe por quê? Porque o Terence McKenna pegou para plantar lá um jagube da Colômbia, que tem um teor de armina muito forte. Ele é um dos mais fortes do mundo, né? De tudo no Olha, Havaí, cresce muito bem. Você pega um abacaxi, planta, ele cresce, fica enorme, uma melancia fica enorme. Tudo que lá é muito bom para plantio, né? É terra de vulcão, cheio de minerais, né? De componentes minerais, rico em minerais. Então, só para fazer um ponto e vírgula aí no que você estava falando, assim, que você vê que é interessante a sincronicidade das coisas, né? Quer sim. dizer, acho que ele jamais imaginou. E ele falava dessas igrejas verdes, ele gostava muito de usar esse termo, né? As igrejas verdes, essas coisas todas do Brasil, né? E no final, onde foi parar o jagube dele, né? Que legal, né? Bom que, Agora, né, continua, bora, continua. vai perdurar, né? Tipo, lá, né? Vai Tipo, algo ficar. ele foi e vai ficar, tipo, toda uma história dele ali eterna, né? Porque não vai parar, né, a produção. Que legal, bom saber. Bem, então, aí, né, tomei esse cogumelo, mas foi, assim, uma experiência única depois que eu tomei. Eu não busquei mais, continuei nas minhas outros usos, né? Mas assim, os cogumelos para mim tinha sido muito intenso, e eu nem estava buscando, acabei usando sem nem por acaso, assim. E aí, num determinado momento da minha vida, eu tive uma experiência de quase morte. E aí, nesse momento, onde eu estava ali passando uma situação bem complicada, meu coração já tipo a mil, minha língua enrolando, e eu passando ali uma situação assim bem difícil, onde eu encontrei com a morte, assim, um momento muito complicado, porque eu não tinha espiritualidade
e ali eu me vi perdida, e aquela força se mostrando, tipo, e aí? Né? E agora? O que vai ser de você? Né? E ali foi me dando desespero, e quanto mais eu ficava desesperada, porque eu não sabia nem pedir para Deus que eu queria morrer, porque eu não queria morrer para me ajudar, porque eu não sabia rezar, eu não sabia um Pai Nosso, eu não sabia uma Ave Maria, eu não sabia fazer conexão nenhuma com a espiritualidade, porque eu estava totalmente perdida e desligada, totalmente disso. E aí, por sorte, tinha uma vela acesa, que nem era para nada espiritual, ela estava acesa ali para outras finalidades. E aquela vela, aquela claridade da vela foi me acalmando, eu fui respirando, minha língua foi desenrolando, meu coração foi voltando ao normal, eu fui parando de suar frio. E eu passei, foi aquela experiência, assim, foi tipo como se fosse uma nova chance na minha vida. E a partir daquele momento eu falei, e agora? Agora eu preciso buscar um caminho para minha vida, porque se eu passar por uma experiência dessa, eu preciso pelo menos estar preparada, eu preciso pelo menos ter uma espiritualidade, eu preciso então buscar uma religião, eu preciso buscar alguma coisa na minha vida. Foi a primeira vez que eu parei e pensei que eu precisava, porque até então estava tudo certo na minha vida. Nem pensava em espiritualidade, não estava em busca de nada disso, eu era muito nova, né? Eu tinha uns 18 anos, mais ou menos. Então, isso foi em 98, 99. E aí, eu fui buscar uma igreja, aí eu fui para algumas igrejas católicas, eu não sentia nada naquilo, olhava aquilo, não conseguia nem entender o que o padre falava. Igreja espírita, eu não conseguia também compreender o que era um passe, então eu achava que aquilo não me ajudava em nada na minha vida. Continuei ainda nas minhas buscas, né? Enfim, e encontrei o LSD. E quando eu encontrei o LSD, foi ele que me ajudou muito na questão assim de álcool. E assim, hoje eu estudando, depois eu fui ver que uma das grandes propriedades terapêuticas do LSD é, né, no alcoolismo. Então, assim, ele é usado de uma forma terapêutica para isso desde a década de 50, da década de 60, isso já era utilizado nessa questão de redução de álcool. E aconteceu comigo, então com aquilo eu fui reduzindo, eu fui usando o LSD nos festivais que eu ficava alguns dias, e naqueles dias eu tinha insights, eu tinha até correções, assim, da mesma forma que depois eu fui ver como eu tinha na ayahuasca, eu tinha ali, e ali eu fui conseguindo me encontrar um pouco mais, cheguei a utilizar o MDMA, mas também não estava muito preparada, foi uma dose também bem alta, tudo sem informação. O grande problema é a falta de informação para as pessoas, porque nós utilizamos substâncias que nós não sabemos o que estamos utilizando, qual é a dose indicada, né? Então, sempre quando se utiliza algo que você tem informação, que você sabe quais são os riscos, quais são os benefícios, qual é a dose, né? Qual é a utilização daquela substância, você consegue fazer qualquer substância, qualquer experiência ser segura, né? E como a gente não tinha nenhum tipo de informação, eu acabava me atrapalhando nessa questão da falta de informação mesmo, de acabar utilizando as substâncias sem saber utilizar, né? E aí, depois disso, continuei ainda fazendo uma farmácia assim da minha vida, utilizando várias substâncias, até que chegou um outro momento que eu falei, nossa, não dá mais, preciso agora... Uma coisa. Eu fazer uma pergunta. Você caminhou para estudar farmácia por causa das experiências ou você já tinha isso no teu sul? Não no seu norte, né? Porque nós estamos no hemisfério norte. Na verdade, eu fui fazer farmácia meio de paraquedas. Eu queria ter feito arquitetura ou engenharia civil. Aí meu pai é médico. E ele tinha casado com uma farmacêutica e ficou falando, não, Renata, vai fazer farmácia, é uma coisa tão legal, que depois eu te ajudo. Eu meio perdida, 17 anos, não sabia nem o que eu queria da minha vida. Então, eu acabei indo fazer farmácia. Então, eu acabei chegando na farmácia por acaso, acabei depois amando o curso, mas não fui buscar, assim, algo que eu fui buscar. Foi algo que eu, depois lá dentro, que eu aprendi a gostar muito, assim, de farmácia. E ali num curso de farmácia ainda eu tinha aula todo dia, 7 horas da manhã, eu tinha aula de segunda-feira de anatomia prática, onde tinha aula com os cadáveres, assim, aí foi numa aula dessas que eu olhei assim, uma amiga minha, a mesma amiga dos cogumelos, a gente olhou assim e falou assim, nossa, agora nós precisamos mudar, porque senão daqui a pouco nós vamos estar aqui nessa maca, né, aqui nessa mesa. E aí, nesse mesmo dia, à tarde, era um dia que a gente só tinha aula de manhã,
Aí ela me ligou e falou assim, ai, consegui um lugar, vamos tomar um chá, ayahuasca. Falei, ah, um chá? Falei, mas o que que faz? Ela falou, ah, eu não sei direito, mas vamos lá tomar. Tinha um amigo nosso que tinha Isso foi em que ido, a ano? única coisa que a gente... Oi? Isso foi em que ano? Tem mais ou menos ideia? Isso foi em 2000. Em 2000. Foi 15 de setembro de 2000. Foi a minha primeira vez. E aí ela me ligou, e né, não tinha também muita internet, não tinha muito como a gente pesquisar o que era. Esse amigo, a única coisa que eu sabia é que ele falou que tinha parado de comer ketchup e mostarda, era o máximo que eu sabia sobre a ayahuasca. E aí eu fui no lugar lá tomar, era uma segunda-feira, então tinha missa, e depois da missa tinha um trabalho de concentração, que era um 15. Aí colocaram um vídeo para assistir, que era até o Padrinho Sebastião que falava. Eu já não prestei muita atenção, porque eu já vi falando de religião, de Deus. Já falei, nossa, mas que chá é esse que está falando de Deus? Não prestei muita atenção em nada. Fui, fiz essa missa, que era até com toca-fita, que na época não tinha nem isso, era toca-fita e reza. Aí eu não gostei nem um pouco, falei para minha amiga, falei, não, vamos embora, porque nada a ver esse negócio de reza aqui, com esse chá. E aí elas não quiseram ir, eu peguei o carro e fui embora. E nisso que eu fui sair, eu entrei numa passagem no meio da rua, que eu tava super bem, não tinha nada, mas ali eu passei e tive que voltar. Aí eu voltei, ali foi fantástico. Ali eu voltei, fiz a concentração, já tive assim, um super entendimento, já abriu super minha consciência. Já foi assim fantástico, assim, uma transformação assim na minha vida. Foi assim um processo de ressignificação assim de tudo, assim, muito intenso já na primeira vez. Mudei, assim, foi um processo assim total de transformação, tudo aquilo que eu gostava, festas mesmo, nada mais fazia sentido na minha vida, não era algo que eu não buscava mais. Eu ia e quando eu ia eu já via que aquilo mais não me preenchia, que eu não gostava mais daquilo. Foi um momento difícil, porque meus amigos ficavam com medo de ficar igual eu, eles falavam, não, imagina, depois a gente também não vai gostar, igual você não gosta mais de sair. Enfim, fui sozinha nesse caminho da ayahuasca. E até que a gente começou a fazer uns estudos, era bastante gente que ia, aí nós começamos a fazer, uma pessoa emprestou um bar para fazer, que era um campo aberto. Foi a última vez que eu fiz ali, aí fizemos, eu achei que aquele negócio não tinha nada a ver, que era algo de louco fazer ali dentro de um bar, tomar aquele chá e chamar Deus. Era um bar que funcionava ainda. E aí eu achei que era coisa de louco. Isso daí é outra coisa muito importante, que é o setting, né? Então é onde a pessoa vai utilizar. Então é importante ela conhecer a substância que está utilizando, a dose que está utilizando, o set, que é como ela está no momento, e o setting, que é outra questão muitíssimo importante, que é o contexto no qual vai se utilizar aquela substância. Porque se a gente utiliza aquela substância num contexto onde as pessoas não estão preparadas para ministrar aquela substância, para cuidar das pessoas, o ambiente não é próprio para aquilo, não é uma experiência muito agradável. Então isso acabou acontecendo. Então era num lugar que não tinha uma energia nada a ver com a espiritualidade. Então ali eu fiquei meio chocada e acabei meio me afastando. Achei que realmente aquele negócio daquela bebida não era para mim, que aquilo lá podia realmente me deixar louca. Meu pai já vinha me falando, né, que aquilo ia me deixar louca, ele é psiquiatra. E aí, depois de um tempo, eu voltei para uma casa de cura, no sul de Minas. Aí sim, ali eu encontrei toda a minha cura, e ali era uma casa fantástica. Foi em Santo Não, Tomé? foi em Camanducaia, no sul de Minas. Camanducaia, lá no Chiquinho. Sim. Foi em Camanducaia. E na época que eu cheguei, ele fazia um trabalho muito lindo, que era um trabalho de recuperação. Então as pessoas não só tomavam a ayahuasca ali, nos trabalhos que ele já fazia, espirituais, mas durante o dia a dia se consagrava também a Santa Maria. Então se fazia o uso da cannabis num processo de uso religioso e terapêutico, porque as pessoas que ficavam internadas ali na casa, então acordava às 6 horas da manhã, fazia as orações, consagrava Santa Maria e ia para o trabalho. Então as mulheres iam para a casa das ervas, mexer com as ervas, e os homens iam para o cultivo, para o reinado, para a construção da igreja. Depois, ao meio-dia, mesma coisa, almoçava, fazia reza, consagrava-se Santa Maria.
as pessoas iam trabalhar e no final do dia consagrava-se Santa Maria e fazia algumas orações. E assim, muita gente se recuperou, tanto de álcool, cocaína, depressão, crack. Então foi assim uma época onde eu vi assim muita cura acontecer. Então, e foi ali que eu vi que a cannabis era utilizada não só no contexto do uso terapêutico, mas também no contexto do uso espiritual. Eu já tinha visto, então, na faculdade, até meu professor de farmacobotânica e farmacognosia tinha sido de Liceu, ex-presidente da Anvisa. Então, foi até nessas aulas de farmacobotânica que eu vi a primeira vez a utilização da cannabis como uma planta mesmo, que poderia ser utilizada como um medicamento terapêutico, como fitoterápico, né? A primeira vez que eu vi ela como fitoterápico, porque geralmente você pensa em maconha, você não associa muito à planta, você vê ela como se fosse uma droga química poderosíssima. Na verdade, ela é uma planta como outra planta qualquer. E aí foi nessas aulas de farmacobotânica e farmacognosia que eu vi isso. Aí em 2001 eu me formei na faculdade. E aí eu comecei mesmo a me inteirar mesmo, estudar mesmo sobre o uso terapêutico, vinculado com o uso espiritual, porque ali me abriu uma outra possibilidade que eu nem imaginava, que a cannabis poderia ser utilizada também num contexto de uso espiritual. E ali eu entrei em todo o movimento canábico por conta de uma criança chamada Pedrinho, em 2013. E ele tinha um tumor muito agressivo. E aí eu tentei de várias formas importar um extrato. Na época não tinha regulamentação nenhuma. Ficamos 2 vezes, foi apreendido. Aí consegui um extrato artesanal para ele. Mas, infelizmente, quando eu consegui o extrato, deu uma semana, ele já tinha tido até alta do hospital, porque os médicos já diziam que ele não tinha mais o que ser feito. E, assim, foi uma última semana, assim, fantástica. Então, ele veio a fazer a passagem, né, dentro de uma semana, era uma criança de 5 anos. Mas ele teve a última semana ele se alimentou, ele ficou feliz, ele ficou sem dor, ele dormia bem. Então, foi uma última semana, assim, fantástica, que já valeu super a pena ter conseguido aquele tratamento para aquela criança. E foi aí que daí eu entrei nesse movimento do uso terapêutico da cannabis, e de lá eu não parei, né? E aí depois entrar na cannabis? Vamos entrar nesse assunto. Oi? Já entrando? Vamos já entrar no assunto cannabis? Mas vamos entrar então no assunto cannabis. Eu diria, Renata, que eu estava até conversando aqui com um amigo, Gabriel, que a cannabis, ela é difícil você classificar o que pode e o que não pode com a cannabis. Os alquimistas, eles falavam de uma substância chamada panaceia, você sabe disso, é farmacêutica, né? O que é a panaceia que eles consideravam? Que era um remédio que curava tudo aquilo. Se o cara tinha um calo ou tinha um problema cardíaco, daria esse remédio para ele. Então, isso é chamado de panaceia. E eu acredito que não existe uma panaceia. Não acredito. Eu acredito que cada planta vem com a sua missão. Mas o que eu posso afirmar como pesquisador de muitos anos, que a cannabis é a que mais se aproxima dela. Ela não é uma panaceia, mas a que ela mais se aproxima dela, porque ela tem um uso sacramental, religioso, espiritual, sem dúvida. É a planta de Shiva, né? Não só de Shiva, né? Shiva é o rei do bang. Isso. Então, ela tem um lado espiritual, ela tem um lado industrial que a nossa sociedade está perdendo, só porque fica com aquela coisa do barato, fica contra o barato, e está perdendo uma planta que poderia substituir, por exemplo, a celulose, e não ter que derrubar a árvore para fazer papel, porque o cânhamo é um papel de excelente qualidade, inclusive a primeira Bíblia foi escrita em papel de cânhamo, assim como a primeira Constituição dos Estados Unidos também, não é isso? Poderia substituir o algodão, né? Porque a monocultura do algodão é prejudicial para o meio ambiente, não aquele algodão que nasce aqui, outro ali, mas uma monocultura do algodão é terrível para o meio ambiente, para o ar, para a respiração das pessoas, que você pode utilizar o pano de cânhamo, né? Que provavelmente foi utilizado por Jesus, e na época de Jesus era o que mais se utilizava, com umas cordas de navio, como hoje se faz tênis, hoje se faz bolsa, faz tudo, né? Com os industriais da cannabis. Painéis de carro e vai longe. Ela tem um uso nutricional, que pouca gente sabe. Não é? Eu estava conversando aqui com meu amigo,
ela é a combinação mais perfeita de ômega 3 e ômega 6 que existe na natureza. Que são ácidos graxos importantíssimos que o nosso corpo, depois de um certo tempo, que não produz. Ou seja, você tem que fazer esse repositório de ômega 3 e ômega 6 que a gente conhece. Muitos usam aí peixe, essas coisas, bacalhau, né? Mas você pode usar linhaça, você pode usar. Mas a mais perfeita combinação é a cannabis. Eu conheci, por exemplo, uma. Principalmente de semente. É a semente que eu estou falando. A semente você tira, que extrai esse ômega 3, na verdade, né? Eu conheci uma família em Granada, que eles são nutritarianos. Você já ouviu falar disso? Nutritarianos. Não sei se é o nome que eles inventaram. Por quê? Porque eles não se alimentam de nada que é indústria. Eles são autossuficientes em tudo. Legal. Fica em Laranjon, fica no meio em cima de uma montanha, a família toda. Então eles comem, tudo que eles comem são coisas que eles plantam. Não comem fora. A única coisa que eles usam fora do esquema deles lá é gasolina, essas coisas que não tem jeito, né? Mas eles se alimentam de tudo que eles comem ali. Inclusive, eles plantam cannabis ali, não fumam, só quando eu chego lá, eles não fumam. E o que eles fazem? Fazem um pesto maravilhoso com as folhas. Ela dá um pesto, assim, que uma delícia para você comer salada. E a semente, sabe o que eles fazem? Os filhos dele não comem, não tomam leite. Eles são veganos. Né? Então, e os filhos dele só tomaram leite da mãe. O que eles fazem? Eles colocam ali as sementes de cannabis num copo, sementes, enchem com água e deixa da noite para o dia. Daí vai lá, bate aquilo tudo, um mixer ali com ela fica branquinha, incrível, né? Fica da cor do leite, e aí põe um pouco de lúcuma, que é um tipo de um adoçante, uma planta assim que adoça ali, né? E as crianças tomam desse leite, não toma leite de vaca, não toma leite das indústrias, toma o leite da cannabis, pequenas, depois que desmamam. Então, fora que tem proteína, tem magnésio, tem várias coisas boas na cannabis, né? O Vários leite componentes. materno tem os endocannabinoides, né? Então, na Pois verdade, tipo, é, essas crianças saíram do leite materno que tinha os endocannabinoides que ativam o sistema endocannabinoide e continuaram tomando o mesmo leite da mesma linhagem. então, só para concluir, vou falar rapidamente. Tem um uso medicinal que é evidente. Hoje o mundo está se rendendo, né, a tanta bobagem que falaram da cannabis. Hoje a própria ciência, que legal, né? Que geralmente eram os espiritualistas, os malucos, os hippies que falavam bem dela. Agora eu estou vendo cientistas falar bem dela, né? Que legal, né? Então, comprovadamente, está curando pessoas, né? Ela tem um uso no que diz respeito ambiental, porque ela recupera áreas degradadas na natureza, tem um uso artístico, né, porque ela desperta uma criatividade artística, e tem um uso social, que chamam de uso. Como é que é o nome que se fala? Do uso recreativo. Como se recreação fosse uma coisa ruim também. Né? Acho que a gente precisa de ser mais recreativo na vida, né? A vida é muito séria, né? Mas um uso social que era feito também. Os negros da África, quando vieram para cá, eles usavam assim, eles faziam rodas de fumo, depois que eles trabalhavam e ficavam aconselhando, de vez em quando cantavam, que as pessoas geralmente fazem o quê? Com cachaça, com álcool, com essa coisa toda. Então, é difícil a gente falar assim o jeito que é certo, o jeito que é errado na cannabis, porque ela é uma planta diferente. A própria palavra maconha, ela é uma palavra derivada de um termo quibundo, que é macanha. Eu acho que não sei se o cânhamo saiu dali, né? Que significa má de mãe e erva, mãe das ervas. Entendeu? Então é muito difícil. Então eu queria que você falasse Não agora saiu, para na nós. verdade, de um anagrama da palavra maconha. Então, pode ser também, né? Essas histórias. Eu queria que você falasse para eles também aqui desse contato que você teve riquíssimo com o Padre Ticão, que foi assim uma coisa. Você tinha um contato com ele, não tinha? Sim, Bem, tinha. bem próxima, né? Sim, Porque nós um começamos. padre. Fala para Sim, gente um pouco.
Então, nós começamos em 2018, mais ou menos, final de 2017, 2018, não me lembro exatamente a data. O padre começou a fazer uns eventos que ele sempre fez. Na verdade, o Padre Cannabis é só um dos movimentos do padre. Ele sempre fez muitos movimentos ali na comunidade dele mesmo. Ele trabalhava com várias substâncias, com várias terapias alternativas, sempre ligada à alimentação, à nutrição. E ele começou a chamar algumas pessoas para dar umas aulas nesses cursos que ele fazia. Eu acabei indo dando lá umas aulas, era fantástico, assim, de repente, dentro de uma igreja católica, falando ali de maconha, junto com um padre católico. Então, assim, e era um público que não era um público da maconha, era um público ali da comunidade. Então, eram umas senhoras, umas pessoas que tinham ainda muito preconceito. E foi muito legal ver essas pessoas irem quebrando o preconceito, tendo informação e elas começando a utilizar e vendo resposta nos seus filhos. Aí, depois dessas aulas, nós juntamos ali um grupo de pessoas que estávamos já fazendo, e aí nós montamos o primeiro curso, que foi o primeiro curso da Unifesp, junto com o Padre Ticão. Fizemos essa parceria junto com a Unifesp, através do professor Carline, e hoje já está no 5º curso de cannabis da Unifesp, com mais de 20 mil inscritos. Então, assim, um movimento fantástico, assim, de informação do Padre Ticão. E ele não feliz apenas com o movimento do uso terapêutico, ele começou a querer fazer o movimento do uso religioso, porque ele via que a cannabis era uma planta sagrada que já esteve presente na nossa Bíblia. Então, na Bíblia tem relatos da cannabis sendo utilizada como um óleo sagrado e recomendado para Moisés ungir o sagrado, e que esse óleo ia vir e trazer muita prosperidade, ia ser de grande valia para as gerações futuras. Então, assim, tem relatos no Cântico dos Cânticos, no Velho Testamento, em Gênesis. Então, tem vários lugares, tem relatos já do uso da cannabis. A primeira Bíblia foi feita com o papel da cannabis, inclusive, como o Léo disse, ela é utilizada no hinduísmo, no Shinto. No hinduísmo, ela era uma das 5 plantas sagradas, que conta até no Atharva Veda, como a planta que fazia a ligação diretamente com o céu. Então, usada também no shintoísmo, taoísmo, no budismo, no Rastafari. Então, já vinha sendo utilizada em várias tradições, e inclusive vinha também em algumas tradições aqui na América do Sul. Então, elas tinham nas regiões assim, do México, de Fidalgo, então elas conhecidas como Maria Rosa, como tinha também como Rosa Maria, como Santa Rosa. Santa Rosa, inclusive, antigamente eles utilizavam a datura no lugar, só que daí eles achavam que ela era muito forte, né? Era utilizada pelos ancestrais, as pessoas mais jovens começaram a achar que era muito forte, e eles passaram a utilizar a cannabis dando o nome de Santa Rosa. Então, essas mesmas tradições eles faziam utilizando a Santa Rosa. E tem também a Santa Maria, que foi trazida por um grande sábio da floresta, então que ele utilizava várias outras plantas, várias outras medicinas sagradas. Então, um hippie apresentou para ele essa planta, e ele viu que essa planta também era sagrada, que ela trazia muita cura, muito conforto para as pessoas, e que ela poderia também ser utilizada, não só como um remédio de forma terapêutica para as pessoas, mas também para um conforto espiritual, trazendo todo um entendimento espiritual e uma conexão ali com a Virgem Maria, com uma força espiritual. E nossos ancestrais, na verdade, já utilizavam a cannabis desde a antiguidade, então ela foi uma das primeiras plantas a serem domesticadas pelo homem, e eles já utilizavam ela tanto no contexto do uso terapêutico quanto no contexto do uso espiritual. E esse grande sábio da floresta trouxe de volta todo esse contexto do uso espiritual dessa planta sagrada, como Santa Maria, e o Padre Ticão, conhecendo toda essa história desse grande sábio da floresta, ele falou, como que nós não vamos também falar da Santa Maria, uma planta assim que cura, que traz todo esse alívio, que tem toda essa ligação com a Virgem Maria. E aí foi feito no dia 6 de dezembro de 2020 a primeira missa da Santa Maria, da Erva Santa. Então, nessa missa, nós levamos testemunhos de pacientes que fazem o uso da cannabis no contexto do uso terapêutico, e também hinos de Santa Maria. Então, foram cantados hinos de Santa Maria durante toda a missa. E agora, no dia 1º de janeiro, o Padre Ticão fez a passagem
Então, interrompendo aí, né, esse movimento, mas nós abraçamos todos os movimentos aí do Padre Ticão, então de toda essa iniciativa que ele já deu o pontapé inicial e a gente não deixar essa bandeira cair, então a gente continuar aí nessa luta para a gente poder regulamentar esse uso religioso, inclusive, que é um direito nosso, porque ele está na Lei 11.343, onde tem todas as proibições, né, proibido portar, usar, doar, vender, exceto o uso ritualístico religioso. Então é um direito nosso de estar utilizando também da forma do uso ritualístico religioso. E aí agora, no dia 23 de maio, nós fizemos mais uma outra missa sobre a erva santa, que foi na Catedral de Ubatuba. Então o Frei Vilmar assim, também apoiou a causa, então nós conseguimos novamente mantendo aí esse movimento para a gente poder lutar também, não só pelo uso terapêutico, porque o uso... A pessoa, para ela estar bem, ela tem que estar bem mente, corpo e espírito, ela tem que estar bem como um todo. Então, não dá para cuidar do terapêutico sem cuidar do espiritual, ou do espiritual sem cuidar do terapêutico. Então, continuamos nessa luta para poder regulamentar o uso sagrado. Então, como o Léo disse, ela é utilizada de forma sagrada, de forma terapêutica, de forma para ajudar a natureza. Ela regenera solo improdutivo, ela torna o solo produtivo, solo contaminado, ela tira todos aqueles contaminantes do solo. Então, ela é uma planta sagrada em todos os sentidos, super fonte de nutrientes, como o Léo mesmo falou. Então, uma planta aí sagrada que foi deixada, tem lá em Gênesis, né? Então, todas as plantas, todas as sementes criadas por Deus que sirvam de alimento para o homem, né? Então, assim, tudo isso é alimento para o nosso corpo, alma e espírito. Então, aí nós fizemos, então, novamente essa missa para poder fortalecer esse movimento do uso religioso, inclusive pessoas que tiverem depoimentos aí de curas também, a respeito do uso religioso da cannabis, que puderem estar enviando para o Instituto Jurema. Nós estamos também coletando esses relatos dessas curas maravilhosas, que aí nesses 20 anos que eu acompanho essa utilização, eu já vi muita gente receber muita cura, não só no contexto do uso terapêutico, mas também no contexto do uso espiritual. Então, continuamos aí essa missão do padre. Me diz uma coisa, ele está conectado na internet, esse padre, Guilmar? Ele é conectado? Não é conectado. Assim, não sei se ele é conectado. Eu, pelo menos, nem eu tenho assim, ele conectado na internet. Nós fizemos um contato direto, fomos lá. Oi? Eu ouvindo você falar, eu estava até pensando se ele não pudesse dar uma entrevista também para nós, né? Porque eu fiz a entrevista com o Padre Ticão. Sim, eu lembro. Eu gostaria eu estou pensando aqui em fazer alguém que está continuando a obra, né? Porque tem muita gente que acha que acabou. As pessoas não têm essa informação que você está trazendo aí, né? Eu já sabia. Não, pretendemos continuar, inclusive se tiverem outros padres aí ouvindo, que quiserem abrir sua paróquia para estar fazendo esse movimento aí dentro. Não só católica, qualquer outra, porque na verdade a Santa Maria, ela vem trazer a união. Então é a união de todos os povos, podemos, né, todos nós nos unimos, né, para poder ter essa liberdade em todos os sentidos. Tá bom, apoio totalmente essa causa de vocês. Agora me diz uma coisa, por exemplo, você disse que dá um apoio para as pessoas fazerem, que precisam fazer o HC, é isso? Isso, na verdade é um laudo técnico, que é o laudo técnico, ele diz o quê? Ele diz, de acordo com uma prescrição terapêutica, então hoje em dia um médico ele pode fazer uma prescrição, uma indicação terapêutica para o paciente estar fazendo a utilização da cannabis, esse paciente ele pode ou importar esse produto, ou comprar em algumas farmácias, em algumas drogarias já existe a venda aqui no Brasil, ou via associação, ou via o próprio cultivo. Quando se importa ou compra nas drogarias, o grande problema é o alto custo. Então, é um custo caríssimo. Então, vai sair cerca de R$2.000, onde quase ninguém da população brasileira consegue aderir a um tratamento desse. Então, é uma minoria. Então, não dá para a pessoa aderir. Exatamente. E, fora isso, já tem, inclusive, comprovado, através de uma meta-análise que foi feita em 2019, comprovando que a cannabis, quando é utilizada a planta toda, full spectrum, com todos os compostos, ela tem uma melhor resposta terapêutica do que quando se utiliza um composto isolado. Então, quando você vai lá e utiliza um composto isolado, você tem uma resposta terapêutica mais baixa, e além de precisar utilizar doses mais altas. Então, o que acontece? O paciente acaba
tendo uma melhor resposta terapêutica, além de ser mais barato, quando ele consegue fazer o próprio produto dele em casa. E é uma planta, um fitoterápico, assim como a pessoa pode plantar uma cavalinha na casa dela, ou comprar numa farmácia, ou importar, Claro. ela deveria poder fazer esse remédio também ali na casa dela, já que ela tem uma melhor resposta terapêutica e baixo custo na hora da produção. Então, esses laudos... Isso que você está falando quebra um pouco o mito do CBD puro. Sim, o CBD puro é o marketing da indústria farmacêutica. Isso. Acho muito legal você esclarecer isso. Você como farmacêutica. Porque é um marketing, porque o que acontece? Fitoterápico não tem patente, é um bem universal, é do mundo, é do planeta. Então a indústria farmacêutica não pode patentear uma planta. Então isso ela já vem fazendo desde a época de Rockefeller, desde muitos anos atrás, que foi quando acabou com a fitoterapia e entrou a indústria farmacêutica, que é você pegar o princípio ativo da planta, copiar aquela molécula, fazer igual e vender muito mais caro. Então isso é o que acontece... Mãe, tá acabando. Ai, gente, desculpa, só um minutinho. Só um minutinho. Tá acabando. Desculpa. Então, isso que é o que acontece. Então, a indústria farmacêutica vai lá, ela pega uma molécula, copia aquilo da natureza e vende para a gente muito mais caro. Então, isso hoje em dia é o que acontece com o CBD. Então, a indústria farmacêutica foi lá, está querendo patentear, né? Já tem alguns canabinoides patenteados, outros sendo sintetizados, copiando ali a molécula e sendo vendidos caríssimos, sendo que é uma planta e esse preço poderia ficar com baixíssimo custo e a gente tem uma melhor resposta terapêutica utilizando a planta toda. E isso é uma característica não só da cannabis, e sim dos fitoterápicos em geral. Então, os fitoterápicos, quando eles agem em efeito comitiva, o que é o efeito comitiva? São todos os compostos, então a cannabis não é nem só CBD e só THC, elas são cerca de 1.500 compostos, cerca de 170, até agora foram estudar, descobriram mais 2, então já está em 179 canabinoides diferentes. E eles Eles interagem entre si, então eles vão potencializando a ação um do outro ou até inibindo o efeito colateral. Então, por exemplo, quando um paciente precisa de altas doses de THC, mas nós não buscamos um efeito psicotrópico, nós buscamos um efeito terapêutico. Então, quando se encontra um efeito psicotrópico, é quando a gente chama de efeito colateral, que não é o que nós buscamos na função terapêutica. Então, se é administrado junto extratos ricos em CBD, nós conseguimos diminuir esse efeito psicotrópico do THC e o paciente conseguir tomar uma dose maior do THC sem ter o efeito psicotrópico, conseguindo aderir ao tratamento. Então, tudo isso dentro do efeito comitiva, que é o que não acontece quando se utiliza um canabinoide isolado. Então, o paciente ele tem muito mais vantagem se ele utiliza a planta toda do que o canabinoide isolado. E aí é nisso que é feito o laudo. Então, o laudo técnico eu faço para esses pacientes que resolvem cultivar o seu próprio remédio em casa. Então, de acordo com aquilo que foi prescrito para o médico, pelo médico, né? Então eu faço todo um levantamento de quantas plantas esse paciente vai necessitar para ele ter todo o ciclo de tratamento e esse tratamento não interrompa no meio do caminho, porque é uma planta. Então nós temos que ter todos os cuidados para que essa planta tenha o rendimento ideal para que esse paciente não falte remédio ali no final do tratamento por ter poucas quantidades de planta pela justiça estar autorizando uma determinada quantidade e essa quantidade não ser suficiente. E aí agora, outro tipo de laudo... Agora a pessoa que conseguiu HC, ela pode de alguma forma ser oportunada pela polícia? Depende do tipo de HC que essa pessoa tem. Se essa pessoa tem vários tipos de HC saindo. Então, tem uns que tem um número limite de planta, tem uns que não tem um número limite. Então, ele precisa estar enquadrado dentro daquilo que foi liberado para ele pelo juiz. Então, ele tem ali um limite. Tem vários que não tem limite. Então, a pessoa pode plantar quantas for. Mas essa pessoa não pode estar envolvida com venda, ela tem que produzir aquele consumo, tem que ser para ela, exclusivo para ela, a quantidade suficiente para o tratamento dela. Ela não pode ter excedentes, e excedentes ela resolver vender ou ela resolver dar uma outra finalidade para aquilo. Por isso que ela tem que ter uma média de cultivo que seja o suficiente para aquele atendimento, para aquele tratamento. E é feito algum tipo de vistoria na casa das pessoas depois que elas conseguem o HC?
Não tem nenhum caso de vistoria que foi feito em nenhum. Teve um caso que foi o Gil, há muitos anos, um dos primeiros casos, quando foi um dos primeiros adultos a conseguir o habeas corpus aqui em São Paulo. Na verdade, acho que foi o primeiro adulto aqui de São Paulo a conseguir um habeas corpus. E quando ele deu a entrada, a polícia foi na casa dele, bateu aquela geral e levou ele para a delegacia, mas não deu nada. Ele era um paciente, ele comprovou, ele comprovava que não tinha venda, que tudo era para o consumo dele. Então, ali não teve nenhum problema. Hoje já existem mais de 300 habeas corpus pelo Brasil, de pessoas que têm autorização legal para estar fazendo o próprio autocultivo. 300? Mais de 300. Mais de 300. Essas pessoas são só pessoas que têm essas comorbidades? Ou tem alguém assim que, por exemplo, depressão, alguma coisa assim? Tem tudo, porque assim, tudo assim, até que você falou lá atrás da fanaceia, né? Assim, poxa, mas a maconha serve para tudo? A maconha serve para uma grande quantidade de coisa. Primeiro porque a cannabis ela é riquíssima em compostos. Então a gente já viu que são 1.500 compostos, cerca de 177 canabinoides, cada um com a sua ação terapêutica diferente, né? Então, assim, são fantásticas. Assim, tem flavonoide ali dentro, não se fala dos flavonoides, mas tem flavonoide que ele tem 30 vezes mais ação, 30 vezes mais potente do que a aspirina. Sem os efeitos colaterais da aspirina, isso um flavonoide ali presente. E não são nem só os canabinoides e os flavonoides, nós temos ainda os terpenos, que os terpenos são eles ainda que vão modular toda a ação dos canabinoides dentro do nosso organismo. Então, eles ainda têm uma ampla função terapêutica, só por eles, e eles ainda vão interagir dentro desse efeito comitiva. Então, tem uma ampla indicação terapêutica. Então, só aí a gente já consegue ter bastante resposta terapêutica, porque já é uma planta riquíssima em compostos e todos com ação terapêutica. Só que fora isso, diferente de tudo que nós já vimos, assim, principalmente os médicos, que esse é um grande problema, porque é o tipo de coisa que nós não aprendemos na faculdade, porque ele veio a ser descoberto a partir do ano 2000. Então, ali, por exemplo, eu me formei em 2001, já estava saindo da faculdade, estava sendo descoberto, o pessoal que se formou aí de 20 anos para cá, de 20 anos, não tem essa informação. Então, assim, é algo assim, muito novo, essa questão que é o sistema endocannabinoide. Que é o quê? Dentro do nosso organismo, assim como nós temos todos os outros sistemas, que é o sistema esquelético, o sistema respiratório, o sistema cardíaco, o sistema respiratório, nós temos o sistema endocannabinoide, que é um sistema dentro do nosso organismo, que o que acontece? Dentro do nosso organismo, nós temos substâncias que são similares aos fitocannabinoides, que são os canabinoides da planta. Então, nosso organismo produz maconha endógena, então quem não gosta de maconha, nosso próprio corpo produz maconha. Né? Então, assim, é algo que é produzido por nós mesmos. E, por sinal, esse nosso sistema endocannabinoide, ele funciona como maestro dentro do nosso organismo. Então, é ele que comanda todos os outros sistemas dentro do nosso organismo. Então, serotoninérgico, dopaminérgico, GABAérgico. Então, todos os sistemas são coordenados por ele. Então, se não tiver um equilíbrio no sistema endocannabinoide, a gente não consegue equilibrar nada, porque é ele que comanda tudo. E dentro do nosso organismo, então, esse sistema endocannabinoide, ele funciona como chave fechadura. Então, nosso organismo produz os endocannabinoides, que são iguais aos fitocannabinoides, que vão se ligar a determinados receptores. Então, é quando ele se liga a esses receptores que eles fazem a sinergia, né? Que eles fazem a ligação. E quando a gente vai ficando mais velho, quando a gente vai ficando doente, existe uma diminuição na produção desses endocannabinoides. É aí que nós precisamos entrar com os fitocannabinoides para fazer essa reposição dos endocannabinoides e poder trazer um equilíbrio para a pessoa. Então, se a gente conseguir equilibrar esse sistema endocannabinoide, a gente consegue regular todas as doenças, porque é ele que comanda tudo. Por isso que ele tem uma ampla indicação terapêutica para todas as doenças, porque ele é esse sistema endocannabinoide. E esses receptores, eles estão no nosso organismo inteirinho. Ele tem no nosso cérebro, na nossa pele, em todos os órgãos. Ele tem em grande concentração no nosso cérebro e no nosso intestino. Então, o nosso intestino, ele é repleto de receptores. Então, é fundamental também ter um bom funcionamento intestinal. Então, para isso é importantíssimo ter uma boa alimentação, então ter um bom acompanhamento, porque nada faz milagre, né? Nenhuma planta faz milagre. É sistêmico. Oi? É sistêmico.
Sim, exato. Sistêmico, né? É tudo, entendeu? Porque ele vai coordenar tudo e você precisa estar num completo integrado com aquilo. Então, você precisa estar com uma alimentação saudável, você precisa estar com o intestino funcionando saudável, então você precisa estar com todo o equilíbrio, o sono precisa estar equilibrado, seu intestino precisa estar funcionando. Se seu intestino não estiver funcionando, você também não tem nem a absorção de nutrientes que está utilizando e nem dos canabinoides. Então, você pode morrer de usar canabinoides que não vai ter uma boa resposta terapêutica se não mudar as práticas de alimentação, se não melhorar o intestino, não tiver prática de exercício, qualidade de sono, porque tudo isso, porque nós necessariamente não necessitamos dos fitocannabinoides, nós conseguimos, através de práticas nossas mesmos, de qualidade de vida, ativar o sistema endocannabinoide e equilibrar esse sistema e ter nossa própria cura. Mas os fitocannabinoides vêm dar uma forcinha pra gente, por isso que acabamos utilizando e por isso que ele acaba sendo utilizado para um monte de doença. Porque o sistema endocannabinoide ele é que nem nossa digital, cada um tem o seu. Por isso que não existe uma dose. Fala, mas qual que é a minha dose porque eu tenho tal coisa? Na verdade, a gente vai precisar fazer todo esse acompanhamento e monitoramento daquele paciente para saber qual é a melhor dose, qual é o melhor canabinoide, qual é a deficiência que esse paciente está tendo. E lembrando que canabinoides, já teve paciente que eu atendi autista, gêmeos, onde um respondia muito bem a um extrato rico em CBD e o outro não respondia nada. Então, não quer dizer epigenética, não quer dizer, tipo, se é a genética, se é a mesma doença, se é o mesmo peso. Cada indivíduo é único. E a terapia canábica vem trazer isso de volta. A individualidade do ser humano, onde o médico mesmo precisa olhar ele não como partes, mas ele como um todo. Porque como você usa cannabis, você toma para uma dor do joelho, ela vai mexer na sua cabeça. Você toma com a cabeça, ela vai mexer no joelho, ela vai mexer onde for necessário mexer em você. Então, por isso que ela mexe com a espiritualidade, ela mexe com o corpo, ela mexe com tudo. Então, por isso que ela é uma planta completíssima e os nossos ancestrais já sabiam disso e já utilizavam no contexto geral, corpo, mente e espírito. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, isso que você falou, tem um ditado antigo entre nós, assim, ayahuasqueiros, o pessoal que trabalha com enteógeno, que as plantas são para todos. Mas não são todos que são para as plantas, né? Tem pessoa que não, por exemplo, tem pessoa que não pode comer trigo, tem pessoa que não pode comer lactose, tem pessoa que não... Então a gente não pode realmente falar que tudo é para todos, não é verdade? Mas para uma boa parcela, seria uma solução para uma boa parcela da população, sem dúvida nenhuma, né? Porque a extensão de soluções que ela propõe é assim, muito grande. Eu tive num laboratório de análises lá na Califórnia, em Santa Cruz, na Califórnia, chamado SC Labs, não sei se você já ouviu falar. Eu saí de lá maravilhado. Eu fui lá investigar a cannabis medicina, eu saí de lá maravilhado. Desde a da matéria-prima, quando chega, aliás, você chega lá, parece a Enterprise, manja? Cheio de computadores, assim, parece que você está entrando numa nave espacial ali, muita gente trabalhando, aí vai entrando a matéria-prima e é assim, ó, se tiver um pesticida, se tiver um transgênico, aborta na hora a planta. Quer dizer, então, primeiro, eles lidam com a planta puríssima, porque essa planta que vai curar pessoas. E eu, na minha ingenuidade, porque eu tinha no Rick Simpsons na minha cabeça, né? O cara que inventou o óleo, que ele, me parece que ele tinha, na época, ele curou 3 mil pessoas através do óleo de... Aliás, 3 mil pessoas foram curadas pelo óleo, né? Ele curou, pelo óleo de cannabis. Então eu estava na minha cabeça, porque como já tinha passado anos e anos, eu estava pensando, eu estava com um pensamento assim de 10 mil, uma coisa assim, pessoas que hoje estariam usando nos Estados Unidos. Eu fui lá perguntar para ele, quantas pessoas hoje nos Estados Unidos estão se curando, se tratando através do uso de óleo de cannabis? Ele me falou assim, 14. Falei assim, 14 mil? 14 milhões de pessoas. 14 milhões de pessoas, eu não sei, isso já faz 2 anos, então pode ter aumentado, né? Estão hoje se curando e se tratando através do óleo de cannabis. E nós aqui com esse preconceito, né? Ficamos segurando aí por motivos religiosos, de fundamentalismo religioso, de um conservadorismo que não cabe mais nos dias de hoje, né? Estamos aí segurando uma coisa que podia estar curando gente. Do mesmo jeito que seguraram as vacinas, né?
A cannabis é um remédio assim fantástico, como qualquer outro, inclusive como fitoterápicos, todas as plantas precisam ter seu cuidado, então tudo precisa ter seu cuidado, por isso que é sempre bom ter um acompanhamento. Então tem algumas pessoas que têm, assim, precisa ter um cuidado maior na hora da administração. Então, que são aquelas pessoas que têm tendência a surto psicótico, esquizofrenia. Esquizofrênico. Isso, então adolescente às vezes precisa ter um cuidado, então tem assim alguns cuidados que precisam ser utilizados por algumas pessoas, mas acaba sendo uma substância assim bastante segura se utilizada da forma correta, na dose correta e com o canabinoide ideal, porque não é só THC, você consegue hoje em dia, existem inúmeros, mais de 3.000 quimiotipos diferentes, porque que nem existe uma única espécie que é a cannabis sativa. Dessa espécie nós temos as subespécies, que existe a cannabis sativa, a cannabis sativa índica, a cannabis sativa ruderalis, Afeganistã, entre outras, e dessas existem ainda as híbridas, que são as cruzas entre elas, que vão se formando outras, que são os quimiotipos, as quimiovariedades. Então existem vários tipos, então dá para a pessoa encontrar qual é a melhor variedade indicada para ela, e para isso tudo ela precisa de um acompanhamento. Principalmente assim, ele é seguro, se você for ver o grau de segurança comparado com outras substâncias, é uma substância 100% segura, porque ela não leva a óbito, então não tem receptores em determinadas partes do tronco cerebral, então não causa parada cardiorrespiratória, então não tem perigo de morte, então acaba sendo uma substância segura. Porque se for comparar com esses medicamentos vendidos nas próprias farmácias, a grande maioria deles causa parada respiratória, perda da visão, perda do movimento, pode levar até a morte. Então, se for comparar entre grau de segurança e os riscos entre uma planta, entre essa planta, que ela é uma planta, um fitoterápico, e esses medicamentos sintéticos vendidos nas farmácias, você acaba tendo uma segurança muito maior do que as outras. Claro, então, tendo... planta e outra. Nós temos milênios de conhecimento da planta. Essa receitinha do Osmar Terra, a gente não tem. Sim. Nós temos tradição com essa planta. Ela deveria ser um fitoterápico de uso tradicional. Assim deveria ser a cannabis registrada. Porque assim, o que é para ser um fitoterápico de uso tradicional? Ele precisa ter pelo menos 30 anos de uso sem ter registrado nenhum tipo de efeito colateral grave ou morte. A cannabis tem mais de 12 mil anos, é a primeira planta a ser utilizada pelo homem. Lógico. E o curioso é que o país responsável por ter a proibição da cannabis no mundo, hoje é o maior consumidor de cannabis no mundo, na verdade. Liberou na maior parte dos estados, quer dizer, está na hora da gente despertar. E outra coisa que é importante, Renata, aqueles que usam e acreditam, tem que sair do armário. Tem que começar a sair do armário. Entendeu? A gente precisa de gente falando agora, assumindo mesmo, porque não tem por que não assumir. É um absurdo. Eu não estou falando só da cannabis. É um absurdo que a gente precisa ter um governo para dizer o que você pode plantar no seu jardim. O que é isso? Uma planta. Como que você não pode plantar uma planta no seu jardim? Você não pode vender. Você não pode comercializar. Você não pode ficar dando, sei lá, para os outros. Mas como que você não pode plantar uma planta no seu jardim? Na intimidade do seu lar? Dentro daquilo que você acredita? Como que você não pode ter direito a ter o tratamento que você quer? Quer me tratar desse jeito aqui? Você precisa de um HC, de um habeas corpus, para você fazer um tratamento que você acredita mais do que o tratamento alopático. Não é verdade? É o direito de todos. Né? É claro. Poder escolher, no mínimo, escolher qual o tratamento que ele quer fazer para a vida dele, o que ele vai colocar para dentro dele mesmo. Então, é algo que priva até a própria liberdade do ser humano, porque a proibição mesmo que é novo. A proibição não tem 100 anos de proibição, então é algo muito novo a questão da proibição de uma planta que já vinha sendo utilizada há milhares de anos. E não só ela, na verdade, todas as outras plantas que são sagradas, que também têm a sua utilização, tanto no contexto do uso terapêutico, quanto no contexto do uso espiritual. Então, tudo é sagrado, todas têm seu poder, todas têm seu uso terapêutico e seu uso espiritual. Então, essa regulamentação tinha que ser feita não só para cannabis, mas para todas as outras substâncias. Eu também acho. Eu, por exemplo, não acho que as coisas têm que ser tudo liberou geral, assim, totalmente liberou geral, né? Mas tem que ter uma legalização. Não uma proibição. Esse bicho do proibicionismo, né, é um negócio que não funciona em lugar nenhum.
já mostrou. Nós perdemos a guerra das bebidas já no passado, a lei seca, tudo que já mostrou para a gente que esse não é o caminho da proibição. A O guerra às caminho da drogas é uma guerra contra o ser educação. humano. A guerra às drogas é contra o ser humano, contra uma planta, e quem morre é o próprio ser humano. É uma guerra falida. Pois é, pois é. Fala que a maconha mata, mas o que mata para mim é uma bala perdida no meio do morro ali por causa da guerra das drogas, pega um monte de criança e gente inocente ali. Isso aí que mata. Não é a erva que mata, né? É o tráfico que é gerado não só por ela, como por outras coisas. Isso aí mata mesmo. Mas a gente chega lá uma hora, né? Acho que já foi pior. Na minha época era pior. Quando Com eu falo minha certeza. época, com 64 anos, já está meio fora de época. Está vivendo um outro, né? Não está mais com aquele ímpeto de briga, de certas discussões e certas brigas, né? Mas na minha época Mas eu há não pouco podia. tempo. Hã? Na verdade, de 2014 para cá que as coisas começaram a mudar um pouco É mais por conta verdade, da luta dos próprios é pacientes, das verdade. próprias mães, porque senão também não estaria mudado, estaria a mesma coisa. Pois é. Você não podia falar. Hoje nós podemos falar. Isso que nós estamos fazendo aqui não é nada proibido. Mas na época que eu dava a palestra, por exemplo, se você falasse alguma coisa a favor, você podia ser enquadrado como uma pessoa que estava, como é que é? É um Apologia às termo. drogas. Apologia. O professor Carlini foi preso em 2019, 2018 por apologia às drogas, porque ele foi fazer um evento na Unifesp, acho que foi 2015. Não me lembro exatamente o ano, mas ele chamou o Ras Geraldinho, que era o Rastafari que estava preso, ele ia Sei, ter uma sei, sei. saidinha para ir fazer visita do Dia das Mães, e ele pediu autorização para que ele pudesse participar de um simpósio que o professor Carlini estava fazendo, e o professor Carlini teve que ir lá depor, ele foi Isso. indiciado como... Para as pessoas que foram presas por causa dela, né? Sim, Então, se estão fazendo escola com. Você vê onde que estão fazendo escola agora, né? Pessoas que poderiam estar aí produtivas, produzindo, né? Essa é uma coisa absurda, né? Uma excrescência, eu diria isso, né? Então, né? Tem que ser revista, não dá para conviver com isso. Tem um caso semelhante, por exemplo, na Espanha, quando eu fui, que você não pode plantar tabaco. São coisas assim que eu cheguei até a falar para a pessoa, eu falei assim, eu não posso entender vocês, um país do primeiro mundo, aceitar um troço desse. Que você não pode plantar tabaco na sua casa. Você pode comprar tabaco, você pode fumar tabaco, você pode vender tabaco, mas você não pode fumar tabaco, plantar tabaco na sua casa. Onde está a lógica? Vocês são um povo tão inteligente, meu. Como é onde que está a lógica disso? A lógica disso chama Philip Morris. Essa é a grande lógica. Lobby. Tem o povo que se lixe. É lá o que o cara paga. Essas coisas, né? Que eu acho que a gente agora está entrando para uma. Eu acredito que nós estamos entrando para um novo mundo. Estamos sendo preparados para um novo jeito de viver. Eu acredito nisso. Com tudo isso que está acontecendo. Entendeu? A gente tem que deixar para trás esses erros do passado, sabe? Começar a pensar de uma forma mais proativa, mais generosa, mais compassiva, mais compreensiva, sabe? E respeitando as diferenças. E não se respeita as diferenças. Você tem uma verdade, você acredita naquela verdade, é como se todo mundo tivesse errado, só você tem a verdade, né? Eu acho que as coisas precisam mudar agora nesse novo mundo, você não acha? sim, com certeza. É preciso, é fundamental essa transformação, nessa expansão da consciência das pessoas para elas poderem compreender e respeitar até tudo, todas as religiões, todas as substâncias, todas as crenças, respeitar o próximo, né? Claro. Então, assim, é algo que é fundamental, assim, para essa evolução, para poder ter essa liberdade de pensamento das pessoas, que todo mundo poder evoluir. É isso aí, querida. Eu nem sei que horas são, tá tão gostoso falando, eu vou falar com você aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. A gente tem mais um tempinho. Que horas são? 20, 7h20. Ainda tem mais um tempinho, legal. Eu acho que agora acho que a gente tem que liberar para as pessoas fazerem algumas perguntas. O que você acha? Se você quer Sim, falar mais um pouquinho. Eu já vi que você é uma enciclopédia, você deu uma aula aqui para gente, viu? Ao invés estou de palestra. aprendendo, na verdade. Sou uma grande aluna, porque, assim, meus grandes professores são essas plantas
que nos ensinam, né? Todas elas, na verdade, são assim grandes professoras, assim. Na verdade, você está dando uma aula, você não está dando uma entrevista. Aluna, aprendiz, que assim, quanto mais eu vou estudando, mais vou vendo que eu não sei nada, que tem tanta coisa para se aprender, para se estudar, que... Isso aí, sem dúvida, eu vou querer outras vezes com você essa conversa, sabe? Sem dúvida. Sim, gosto muito. E é legal que não precisa te perguntar muito, você já sai falando assim, a melhor coisa. Falo já não consigo nem entrar nos psicodélicos, né? Ficamos só na cannabis. Então dá uma palhinha, dá uma geral pelos psicodélicos, daí a gente abre as perguntas, vai. Sobre os psicodélicos? Basicamente, hoje é o psilocibe, né? Que está sendo utilizado para uso terapêutico, né? Na verdade, assim, são todos os psicodélicos, na verdade. Vamos começar, o que é psicodélico, para as pessoas entenderem o que é psicodélico. Então, o psicodélico, na verdade, ele quer dizer manifestação da mente, manifestação da alma. Então, ele é a mesma coisa que enteógeno, só que no meio científico o nome que se foi aderido foi psicodélico, e é voltado para a espiritualidade, para uma introspecção, para uma ligação assim mais interior. Então é chamado de enteógeno, mas na verdade psicodélicos e enteógenos é a mesma coisa. Esse nome foi descrito em 1957 por Osmond. Então ele era um médico britânico e ele trocando algumas cartas, inclusive com o Huxley, que foi aquele que escreveu Portas da Percepção, que inclusive esse livro, Portas da Percepção, ele vem, a banda The Doors, vem inspirada nesse livro das Portas da Percepção. Então, Osmond, ele, então, trocando assim, algumas cartas com Huxley, então eles criaram esse nome, porque eles queriam dizer que psicodélicos era algo que era totalmente diferente, então não era um alucinógeno. Então, eles criaram essa palavra mesmo, esse termo, para diferenciar de qualquer outra substância já ali existente. E dentro de uma classificação científica, né, então, assim, os psicodélicos, então, existem, dentro da classificação, nós temos os depressores do sistema nervoso central, que é, por exemplo, o álcool, os opiáceos, nós temos os estimulantes do sistema nervoso central, como cocaína, anfetamina, nicotina, e nós temos os perturbadores do sistema nervoso central, que ali nós temos a cannabis e os psicodélicos. A cannabis, dependendo da dose, ela pode ou não ser um psicodélico. E o psicodélico, esses perturbadores do sistema nervoso central, na verdade, eles vão fazer o quê? Eles vão regular o sistema nervoso. Então, tem o depressor deprime, o estimulante estimula, os perturbadores, eles equilibram. Então, eles vão dar aquilo que o seu sistema nervoso necessita. Então, se ele precisa ser estimulado, ele vai estimular. Se ele precisa ser deprimido, ele vai deprimir. Então, esses perturbadores do sistema nervoso central, que é onde são classificados os psicodélicos, eles vão fazer isso no sistema nervoso central. E aí, dentre esses psicodélicos, então, nós temos o DMT. Aí, do DMT, então, é o que é presente na ayahuasca, na jurema. Nós temos a mescalina, que é presente nos cactos. Nós temos o LSD, que é uma substância semissintética. E nós temos a psilocibina, que é a substância dos cogumelos. E nós temos outras substâncias, esses daí são os psicodélicos clássicos. Então, tem também outros psicodélicos, e todos esses psicodélicos, eles vão estar agindo de uma forma diferente. Então, são todos assim como se fossem chaves para abrir a mesma porta, cada um tem sua forma de estar agindo, né, diferente, assim, sua peculiaridade de estar ensinando, porque são todas substâncias mestras, professoras, então cada uma vai te ensinar de um jeito, mas todas vão abrir essa mesma porta para um subconsciente, então permitindo que a gente possa encarar o mundo de uma forma diferente. Então, esses psicodélicos, eles vão estar agindo dessa forma, então eles podem estar aumentando a introspecção, eles aumentam o poder da visão, né, a partir do aumento do córtex cerebral. Eles também têm a diminuição da DMN, né, que é Default Mode Network, que é a rede de modo padrão, que é aquela rede que fica, aquele pensamento ruminante que fica na nossa cabeça, que causa até a depressão, que causa ansiedade, aquele pensamento que causa insônia, que a pessoa fica pensando, por exemplo, nossa, tenho que pagar uma conta de luz, e aquela conta de luz vai virando um problemão, e aquilo cria um super de um problema. Na verdade, nem é um problema tão grande.
E essa rede, o que ela acontece? Ela fica muito ativada quando a pessoa está com esse pensamento ruminante ou quando ela está depressiva. E quando se utiliza um desses psicodélicos, o que ele faz? Ele vai diminuir a ativação dessa rede de modo padrão, fazendo com que a pessoa faça novas conexões. Então, várias conexões acontecem ali no cérebro da pessoa, e a pessoa passa, aquilo lá é só mais um detalhe, então é tudo tão maior, assim, então existem várias outras conexões, vários outros pensamentos, então a pessoa consegue, não é que ela não liga mais para aquilo, mas aquilo é só um detalhe, então tem várias outras conexões acontecendo ali no momento e ela acaba transmutando tudo aquilo, por isso que até os psicodélicos eles são utilizados para transtorno pós-traumático. Então, aí cada psicodélico ele vai agir, por exemplo, tem uma indicação diferente, né? Todos acabam sendo indicados para a mesma coisa, mas, por exemplo, o MDMA é para transtorno pós-traumático, a ayahuasca tem bastante indicação para depressão, o LSD para o alcoolismo, o cogumelo para depressão, para ansiedade, cefaleia e salvas. Então, cada psicodélico, a iboga para dependência química. Então, cada substância, cada psicodélico vai ter ali a sua indicação terapêutica, mas todos vão acabar agindo de uma forma, da mesma forma. Na verdade, ele vai transformar, ele vai abrir uma porta ali no nosso subconsciente, vai poder a gente poder mergulhar para dentro do nosso próprio ser e nós nos transformamos. Nós não, na verdade, essas próprias substâncias acabam sendo nossos próprios psicólogos, a nossa própria terapia. Então, ali é uma viagem para dentro de nós mesmos e todas essas substâncias nos proporcionam isso, né? Então, assim, cada uma do seu jeitinho ali, mas todas vão estar abrindo esse mesmo portal, essa mesma porta aí para o subconsciente. Isso aí. Eu tenho meus dois amigos que trabalham muito com isso, que é o Eduardo Schemberg, que acho que você conhece também, né? Faz trabalho com você. E o Toffoli, né? Sim. Além do Siddhartha Ribeiro aí, que eu acho que são esses três aí que, né? Que hoje, que atualmente são os grandes porta-bandeiras desse negócio todo. Muito legal, Renan. Puxa, você é uma aula mesmo. Para mim foi uma aula hoje. Agora eu vou fazer as perguntas aqui. Tem algumas perguntas aqui. Tudo bem? Está preparada? Sim. Léo, peraí. Ó. Que tal você responder essa daí? Qual a diferença do André Perizzi? Qual a diferença do prensado para o plantado? Eu tenho Na verdade, toda planta é plantada, porque é uma planta como qualquer outra planta, nenhuma planta vem de laboratório, todas vêm a partir de uma semente ou de um clone, e essa planta, ela é plantada. A diferença do prensado, o que é feito? Essa planta cultivada, ela é prensada e vendida prensada. O grande problema do prensado não é por ele ser prensado, é exatamente como ele é prensado. Então, quando acontece aqueles grandes cultivos, o que eles fazem? Eles vão lá, colhem tudo, joga tudo ali no chão de qualquer jeito, cobre tudo. E o que acontece? Se você não fizer um bom processo de secagem, um bom processo ali de colheita, aquilo cria mofo. E o que eles fazem? Eles não fazem um processo de secagem, eles tacam tudo ali de qualquer jeito, e ali passa bicho, ali passa rato, ali passa barata, ali passa qualquer coisa, porque é algo que está exposto no chão, sem uma qualidade. Então, ali ele acaba tendo contaminantes, e depois a pessoa pensa, tem uns filmes até que mostram as pessoas às vezes até pisando com o pé e prensando ali de qualquer jeito. Então, assim, o prensado, a diferença do prensado é uma falta de qualidade na produção. Quando você cultiva, você sabe o que você está utilizando, você sabe que você utilizou um solo orgânico, que você não tem metais pesados, que não tem agrotóxico, que não tem toda aquela energia, porque... principalmente quem vai fazer um uso de uma forma espiritual, então é importante toda aquela energia da onde vem, como é cultivado, então tudo isso também é preciso levar em conta. Então o prensado, ele tem essas questões, então você não sabe a qualidade, a procedência daquilo que você está utilizando. E, por exemplo, um paciente que vai utilizar, poxa, ele vai utilizar ali para um câncer, para um autismo, às vezes o negócio está cheio de contaminante, de metais pesados, acaba trazendo prejuízos para a saúde, porque a gente tem que lembrar também como a planta ela é potente em recuperar o solo, ela puxa todos os agrotóxicos daquele solo.
só que ela vai para ela. Então é importante, inclusive, saber qual é o tipo de solo que está sendo cultivado, porque se você produz um solo... Exatamente, exatamente. Se você produz num solo contaminado, você vai ter uma planta, um final, um fruto contaminado no final. Tem essas coisas, né, que a gente tem que se acostumar com as lives, né? Presencial não acontece isso, mas com o computador acontece, né? Sim, com certeza. Vamos lá responder mais? Um pouquinho, para a gente encerrar. Como participar, a Silvana, como participar dos grupos de estudo do Instituto Jurema? O Instituto Jurema, nós temos os grupos de estudos que acontecem de quarta-feira, 2 vezes por mês, então são aulas. Então, na verdade, o intuito do Instituto Jurema é poder trazer um pouco de ciência para o pessoal que é ligado à espiritualidade, um pouquinho de espiritualidade para o pessoal que é ligado à ciência, porque ciência e espiritualidade caminham juntos, precisam caminhar juntas, né? E elas estão caminhando muito separadas. Então, isso começou até depois de uma pós-graduação que eu fiz no curso de Ciências Psicodélicas na Unifesp. Hoje em dia eu até passei a dar aula nesse curso. E eu vi que tinha alguns professores que eles tinham muito conhecimento teórico, mas eles não tinham praticamente nada da experiência prática daquilo que estava sendo falado. E isso é fundamental. Então, o Instituto Jurema nasceu bastante para trazer essa lacuna, esse elo entre a ciência e a espiritualidade. Então, nós trazemos, não só vivências, nós fazemos algumas vivências pelo Instituto Jurema, não muitas, mas algumas, e assim, algumas a gente traz convidados. Então, por exemplo, tem uma índia que trabalha com Jurema, a gente convida ela para vir fazer um estudo para a gente. Então, para a gente sempre estar aprendendo todas as tradições e um pouquinho dos saberes ancestrais aí dessas outras substâncias. E nós temos também não só a parte espiritual, a parte prática, mas também para as pessoas participarem dessa parte prática, elas precisam participar da parte teórica, para elas entenderem o que é cada experiência, o que é cada substância, o que cada substância vem trazer, os riscos, os benefícios. Então, para ela poder ter esse conhecimento teórico também. Então, nós fazemos 2 vezes por mês as aulas teóricas. Então, são uma quarta-feira dentro do projeto Farmácia Viva. Então, dentro desse projeto é a produção das medicinas sagradas, então cannabis, cogumelo ou outras medicinas também. Então, nós trazemos essas aulas para as pessoas estarem aprendendo dentro de uma forma padronizada, com qualidade, para cada um poder produzir as suas próprias medicinas. E temos também na outra quarta-feira, que é a parte onde nós falamos dos psicodélicos e das medicinas sagradas. Então, em todas as aulas eu trago profissionais diferentes para estar trazendo um pouquinho do seu conhecimento e a gente ter essa troca de saberes, então, tanto sobre espiritualidade quanto sobre o uso científico dessas substâncias. Vocês estão no mesmo lugar ainda, Renata? Lá perto da minha casa? Então, na verdade, lá é um espaço que a gente faz eventos. Como nós não estamos fazendo os eventos, não está tendo assim, nada presencial, nós fizemos algumas vivências bem fechadas para bem poucas pessoas, mas nós estamos fechados com os presenciais por conta da pandemia. Então, nós estamos fazendo os cursos online. Então, essas aulas têm acontecido online, até a gente conseguir melhorar essa questão da pandemia e poder estar se reunindo de forma presencial novamente. Tá, e a pessoa, então, para conectar vocês é nesse link da bio aí, né? Pode estar entrando em contato pelo Instagram do Instituto Jurema ou pelo e-mail institutojurema@institutojurema.org ou institutojurema@gmail.com. Então pode estar entrando ou por e-mail ou pelas redes sociais mesmo, Instagram, WhatsApp, Facebook. No WhatsApp nós temos um grupo de troca onde qualquer um pode entrar, quem tiver interesse, então nós trocamos informações sobre todas as medicinas. E para aqueles associados nós temos um grupo no Telegram aí fechado, que é onde acontecem esses grupos de estudos mensais. Fica aí, então todos convidados que quiserem ver participar, que é uma escola, né? Assim, na verdade estamos todos ali estudando e aprendendo, que tem muita ciência para se estudar sobre essas medicinas. Ficaram muito tempo proibidas, né? Proibidas de poder estudar. Então, isso é um grande problema. Elas são proibidas porque não tem estudo e não tem estudo porque são proibidas. Então, a gente fica num ciclo aí. Vamos ver outra aqui?
Olha, eu acho que veio de lá olha lá. Instituto Jurema, foi de lá mesmo, olha lá. A pergunta. Léo, vem dar uma aula no Instituto Jurema para contar sua experiência também. Parece, olha, a Renata está na minha frente aí. Ó. Sim, vamos, Léo. Fazer Deixa eu mais passar uma, né? Porque você já fez, na verdade, você participou do nosso primeiro curso, porque o Instituto Jurema, ele nasceu, na verdade, em 2004, nós começamos a fazer algumas vivências esporádicas, mais como grupo de estudos, então é formado por um grupo de pessoas da Ayahuasca já, então nós já nos conhecíamos, e começamos a fazer algumas vivências na natureza, algumas vivências, alguns estudos musicais. 2014 começamos a fazer algumas vivências maiores, assim, mais organizadas. E de 2018 que nós começamos a regulamentar o Instituto Jurema para poder dar cursos e aulas, não ficar só na parte prática das vivências e a gente poder fazer a parte teórica. E fizemos aquele primeiro curso de Ayahuasca, onde você foi o palestrante, que foi um curso bem legal. Bem Vamos legal, marcar um outro mesmo, que já faz tempo aquele, né? Com prazer. Deixa eu ver outra aqui. Marcelo Menezes, como você consegue a medicina de qualidade de forma legal para ser usada em seus pacientes? Na verdade, cada paciente precisa conseguir sua própria medicina. Então, através ou de prescrição médica, então hoje em dia os médicos podem estar fazendo uma prescrição para eles estarem importando ou estarem comprando em algumas farmácias. E hoje em dia já tem muito paciente que também cultiva o seu próprio remédio, então dentro disso eu também dou uma assessoria para esses pacientes que querem cultivar e produzir seu próprio remédio em casa, então desde uma produção padronizada e também um método de produção do remédio, então eu dou também toda essa assessoria para quem precisar. Então, aqueles que cultivam, e hoje em dia também tem via associação, então hoje em dia já tem várias associações que também estão produzindo os extratos, então geralmente quando o paciente chega para ele ser monitorado e para fazer um ajuste de dose, ele já vem com o produto em mãos, com o produto em uso, ele já tem uma prescrição, ele já tem um acompanhamento médico, e se não tem, eu tenho vários médicos parceiros que daí a gente acaba indicando para o paciente também estar buscando também um acompanhamento médico. Então, a terapia canábica é algo que ela trabalha, são as terapias integrativas complementares, que uma prática vai complementando a outra. Então, o médico não trabalha sozinho, porque ele precisa de alguém para fazer todo um ajuste de dose. O outro profissional também não trabalha sozinho, porque ele precisa do médico prescritor. Então, a cannabis ela vem trazer toda essa união, inclusive, de profissionais, porque vai envolver o psicólogo, vai envolver o fisioterapeuta, vai envolver vários outros profissionais, porque vai estar vendo o paciente como um todo, não como um pedacinho só ali. Muito bom. Vamos ver. Mais umas duas perguntas, tá? Tá cheio de perguntas aqui, mas... Essa é boa, hein? Como saber sobre a situação da cannabis nas doenças autoimunes? Então, as doenças autoimunes, como que a cannabis funciona? A cannabis, ela não é nem um imunoestimulante, nem um imunossupressor. Ela é um imunomodulador. Então, o que ela vai fazer? Então, ela vai fazer uma modulação ali dentro do organismo. Então, se precisa suprimir, ela suprime. Se precisa aumentar, ela aumenta. Então, ela vai dentro dessa regulação, dessa propriedade imunorregulatória dela, que ela vai estar ajudando nas doenças autoimunes. Então, tem uma ampla indicação também terapêutica para praticamente todas as doenças aí autoimunes, e sem contar que ela também ajuda aumentando a imunidade. Então, ela também tem uma propriedade terapêutica de, independente da pessoa ter algum problema autoimune, ela também potencializa e fortalece toda a questão imune do paciente. Mais uma aqui. Qual o caminho para as pessoas transplantadas acessarem o óleo de CBD e THC? Qual é o caminho para poder plantar? Na verdade, o caminho para a pessoa poder plantar, não só uma pessoa transplantada ou para qualquer paciente, o primeiro caminho sempre é procurar um médico.
Então, o médico vai estar vendo a necessidade desse paciente, dele estar iniciando um tratamento com a terapia canábica. Então, ele vai estar fazendo uma prescrição. Esse paciente é importante, independente se esse paciente vai cultivar, se esse paciente vai comprar de associação, ou, enfim, como ele vai adquirir esse produto. É importante que ele envie a documentação para a Anvisa, que ele tenha uma documentação da Anvisa, para ele poder comprovar que ele é um paciente e ele necessita daquele produto. Aí ele vai precisar juntar, comprovando que ele não tem condições de comprar aquele produto, é legal juntar um orçamento junto desse produto. É necessário conseguir um laudo técnico, então aquele tipo de laudo mesmo que eu falei que eu faço, que é comprovando para mostrar para o juiz quanto aquele paciente necessita de plantas para ele poder ter acesso àquele tratamento, que ele não venha faltar durante todo o tratamento do paciente. E aí ele entra na justiça para ele pleitar o direito. Aí é legal também ter todo o acompanhamento, então ter documentos comprovando toda a melhora, então não só do médico e de outros profissionais da saúde, atestando a melhora desde o início do tratamento. Então, e com isso, esse paciente entra na justiça. Na verdade, não é necessário, um habeas corpus não precisa nem de um advogado. O paciente tem caso de paciente que ele mesmo foi lá, escreveu, você faz uma carta também de próprio punho, contando que você, inclusive, já tentou outras terapias, não teve resposta terapêutica, foi refratária a qualquer outra terapia, e que por isso você necessita desse tratamento com cannabis, que foi através dele, que teve uma melhor resposta terapêutica. Junta toda essa documentação para você poder, na justiça, conseguir esse direito do autocultivo. Ótimo. Renato, chegamos na última pergunta. Daí faz todo mundo agora vai fazer assim, domingão. Né? Renato, eu faço essa pergunta para todos os meus entrevistados, eu vou fazer para você também. Vamos ver se eu consigo responder. Qual foi a pergunta que eu não te fiz que você gostaria de responder? A pergunta que não me fez? Nossa, difícil, não sei, deixa eu pensar. Não sei, acho que me perguntou bastante coisa. Não sei se ficou alguma. Vou fazer um comentário, então, assim, se não sei nenhuma pergunta. Eu acho que, na verdade, assim, um comentário que fica aí, que é legal para todo mundo, é a gente poder ter a quebra de preconceito. A gente poder ter informação, ter acesso à informação, buscar saber, a mesma questão da cannabis, então, algo que a gente fala, não espere precisar para apoiar. E hoje nós vemos essa realidade, não só com a cannabis, hoje nós vemos pessoas que recriminavam lá atrás, que julgavam, que castigavam os próprios filhos porque utilizavam, e hoje estão necessitando, estão precisando, e através desse remédio que eles estão conseguindo ter um alívio, uma saúde, uma qualidade de vida, né? Então, só através desse remédio. E, na verdade, não é só a cannabis, na verdade, tem várias outras plantas, várias outras substâncias que também são sagradas e também têm sua ação terapêutica e seu contexto espiritual, que é importante todo mundo abrir a mente para poder conhecer um pouquinho. Eu mesma passei muitos anos meio fechada no meu quadrado, de eu tinha lá uma planta de poder e ela já era a única, eu não precisava de mais nada daquilo. E eu me vi até num momento preconceituosa da minha vida, onde eu tinha preconceito com outras pessoas que utilizavam outras substâncias, mas com a minha estava tudo certo. Então a gente acaba prestando atenção só no nosso, e às vezes recriminando e com preconceito sobre outras crenças, outras religiões e outras medicinas, e na verdade tudo é sagrado. Na verdade nós temos que ter esse respeito a todas as medicinas, a todas as crenças, a todas as pessoas, porque tudo tem seu saber, né? Então assim, mesmo a gente tem que ver essas plantas como uma escola, e dentro de uma escola nós temos vários professores e cada professor tem o seu ensinamento. Ali dentro, depois da escola, nós vemos qual é a matéria que nós gostamos mais e que nós vamos seguir ali, né, dentro de um aprendizado assim. Mas é importante termos esse conhecimento sobre as outras plantas, então temos essa aula com essas outras professoras, esses outros professores, que são essas outras medicinas sagradas, que também vêm trazer muito conhecimento, vem trazer assim, muita cura e muita informação, aí, muita luz no nosso caminho. Então, que a gente possa quebrar esse preconceito para todas as medicinas, não só aquelas que nós adotamos como a nossa, mas para a liberdade aí para todas as medicinas sagradas, todas as crenças e todos os povos. Muito bem, Renato. Querida, quero te agradecer pela tua participação.
Quero aproveitar aqui para deixar também para os amigos que estão ouvindo, aí, o pessoal que participou dessa live, que nós iremos fazer a última turma do semestre agora, da Roda de Estudos de Xamanismo Universal. Se você quiser conhecer, você é minha convidada, viu? Para Que legal, participar. sim, cara. Vou até fazer um comentário aqui. Eu sou uma pessoa assim que não sou muito de ter visão, de ter nada disso. E as duas únicas vezes, na verdade, eu vi 3 vezes. E dessas 3 vezes, 2 vezes foi lá no trabalho de lua cheia com você, lá do Que xamanismo. legal, muito bom. Bom, Assim, bom tipo, isso que eu falei que tem depoimento. bastante, assim, tipo, com a minha espiritualidade, porque sempre fui bastante cética, só acredito vendo. E eu fui lá no trabalho de xamanismo e realmente lá eu pude ver até de olhos abertos. Legal, querida. Uma Então, gratidão. nós vamos fazer a primeira aula, nós vamos dizer para as pessoas que se interessarem, nós vamos fazer a primeira aula, dia 9 de junho. Essa aula é gratuita, né, para você sentir, né, se você se identifica com a metodologia que a gente faz, né, da roda de estudos. Então, você pode ir lá e pelo menos você vai conhecer o trabalho. E na inscrição nós estamos também dando para as pessoas que participarem dessa primeira aula, nós vamos dar também uma pequena apostila sobre plantas de poder, desse assunto todo que nós estamos falando aqui, né? Para aqueles que se interessarem, é só ver aí no link da bio, né? Tem toda a programação desses 16 encontros que nós fazemos, são 2 por semana, 2 meses, né? E podem transformar a sua vida realmente, né? A metodologia da roda medicinal, ela é incrível, né? Então, vocês podem se informar isso com as pessoas que já fizeram, uma forma de você aprender xamanismo participando do seu caminho na roda, ou seja, a nossa metodologia é o seguinte, tem a aula, depois tem a vivência da aula, e depois tem um desafio que a gente pede para as pessoas levarem para casa, o que torna, eu não gosto de chamar de curso, eu gosto de chamar de roda de estudos, né? Torna o evento presencial, ou seja, você participa enquanto vai aprendendo o xamanismo, também aproveitando, trabalhando os aspectos importantes da sua vida. Viu? Legal. Então, querida, você é minha convidada, viu? Foi. Só você falar se eu quero ir. Para mim, você já está inscrita aí, viu? Vou sim, pode deixar. Vai ser um prazer poder aprender lá com você. Super especialista em xamanismo, né? Acho que ninguém melhor para a gente poder aprender. Um grande professor. Nós não combinamos isso, avisa eles que nós não combinamos de você falar isso. Sim, não, mas quem te conhece também, né? Então, eu quero desejar a todos vocês que participaram dessa live fantástica. Eu vi várias vezes passando aqui. Nossa, que live fantástica! Parabéns, Renata, Léo. O pessoal adorou a live, viu? Quero te dar esse feedback já. E espero contar com você para a gente fazer algumas outras coisas juntos mesmo. Foi muito bacana a sua participação. Estou bastante satisfeito de ter te ouvido. Assim. Gostei demais assim, de ter te ouvido. Assim. Parabéns por todo esse conhecimento que você foi buscar. Viu? Porque eu sei que buscar conhecimento não é fácil. É isso aí, ir lá tomar, passar umas peias, né? Faz uma experiência aqui. Não dá só para ler em livros, são coisas que não se descobrem em livros. E sim botando a mão na massa e dando a cara para bater. Assim, meus parabéns pela tua coragem e pelo teu trabalho também. Viu? Não só o seu trabalho pessoal, como tudo aquilo que você construiu em torno de você, no Instituto Jurema, tantas pessoas que eu vejo, fico vendo às vezes as pessoas que participam, são pessoas realmente bem especiais, que vão lá, isso que torna o espaço especial, né? As pessoas especiais que frequentam. Muito amor, muita paz, muita luz, muita prosperidade, muita saúde, muita alegria, aquele tudo de bom. Um grande beijo no coração, todos se cuidem, continuem se cuidando e até uma próxima, se Deus quiser. Obrigada, Léo, para você também. Valeu. Isso depois nós vamos editar e vamos colocar na biblioteca do TV Xamanismo. Eu vou mandar para você depois isso editadinho, se aquela parte que deu aquela quebra, tudo mais bonitinho para você, tá bom? Tá bom, obrigada. Tchau, tchau, querida. Fica com Deus aí. Vocês também. Eu quero convidá-los para se inscreverem nesse canal. Cliquem também naquela campainha para receber os novos conteúdos, onde nós vamos mostrar os nossos trabalhos de xamanismo e as pessoas também que nós vamos conhecendo
em várias partes do mundo, em vários estados brasileiros, mostrando um xamanismo universal com bastante conteúdo.